O reinado de Davi vai ser um reinado de muita guerra, porque ele vai conquistar muitas coisas, mas vai ter que lutar muito também. Mas Deus era com ele, assim como Deus tem que ser com você, tem que ser comigo. Nós também temos nossas guerras, diferentes da de Davi, mas nós temos. Você tem sua guerra no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, enfim, nas áreas da sua vida. E nós precisamos ser como Davi, para guerrear nossas guerras e alcançar a vitória. Para quê? Para glorificar o nome do Senhor Jesus. Hoje, 1 Crônicas 13, vamos ver se chegamos também ao 14 ou 16, se eu não estou em erro. Mas vamos, antes de começar a meditar, pedir a direção do Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai, obrigado pela oportunidade que eu tenho de estar meditando na Tua Palavra e receber esse alimento direto dos céus, porque é o Senhor falando conosco por meio dessas palavras. Agora eu peço que o Teu Espírito esteja aqui conosco, abrindo e dando a direção e o entendimento. Amém. Então, 1 Crônicas 13. E Davi tomou conselho com os capitães dos milhares e das centenas e com todos os líderes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas nas suas cidades e nos seus arrabaldes, para que se reúnam conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Convocou, pois, Davi a todo o Israel, desde Sior do Egito até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus a Kiriat Jearim. Então nós vimos nos outros vídeos que quando a arca estava então retornando, houve uma grande festa, né? Davi dançando, alegre, feliz. A sua mulher criticou ele, né? Mical, mas ele estava feliz porque ele estava dançando para o Senhor. Então aqui a gente está vendo a outra parte, né? Os preparativos de como isso aconteceu. Aí o comentário diz: o transporte da arca. Davi não foi bem orientado quanto ao transporte da arca, embora tivesse tomado conselho com diversos representantes de Israel sobre isso. Ele viu a arca ser desprezada por Saul, seu antecessor, mas agora, como rei, Davi intentava devolver a ela a honra que lhe era devida, levando-a para Jerusalém. Isso agradava a Deus, mas todas as prescrições levíticas quanto ao manuseio da arca deveriam ser seguidos. Se Davi tivesse buscado orientação nas Escrituras, lá em Êxodo 25:14, Êxodo 37:5, Números 4:15, não teria errado. O mesmo acontece com as pessoas que ignoram a palavra de Deus e dão ouvidos apenas aos conselhos humanos. Mas veja que ele chamou os sacerdotes, era para eles eram os homens de Deus da altura, era para eles saberem como que deveria ser feito o manuseio da arca, mas eles simplesmente estavam maus, né? Mas o que Davi está fazendo ao pedir a arca, né, para trazer para Jerusalém? Ele está fazendo o povo se tornar também para Deus, né? Voltar ao culto ao Senhor, né? E aí ele diz no 6, e então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Então, o primeiro erro. Bom, primeira coisa, Abinadab era um homem que ele era um sacerdote, ele deixou a arca em sua casa durante 20 anos, mas durante 20 anos nada de bom aconteceu, pelo contrário, ele ainda reclamava ainda mais que nada acontecia. Eles colocaram num carro, nunca a arca de Deus deveria ser transportada num carro. Talvez eles se lembraram como os filisteus fizeram para a arca voltar, retornar para o campo de Israel. Só que os filisteus, são incrédulos. Então, Deus não espera que você, eu, nós que estudamos a Bíblia,
que buscamos entender a vontade de Deus, venhamos fazer o que os incrédulos fazem. Os incrédulos fazem porque estão vivendo ainda na incredulidade, na ignorância. Mas nós não. Nós vivemos, nós estamos na casa de Deus, estamos ouvindo a palavra de Deus, então Deus espera muito mais de nós. Então ele diz assim, no 8, e Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, com saltérios, e com tamborins, e com símbalo, e com trombetas. E chegando à ira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Olha só, o pecado de Uzá. A arca jamais deveria ser carregada em carros de bois, mas sobre os ombros dos sacerdotes ou dos levitas. Uzá transportava de forma errada e quando os bois tropeçaram, ele ainda estendeu as mãos para segurá-la. Apesar do transporte errado da arca e da atitude de Uzá parecer bem intencionadas, demonstraram falta de respeito e reverência às instruções que Deus havia dado. Uzá desconsiderou a santidade do Senhor, por isso foi ferido mortalmente. Então, às vezes a pessoa, poxa, mas ele teve uma boa intenção, mas eu não esqueço mais uma coisa que uma pessoa uma vez me falou, mas também o inferno está cheio de pessoas com boas intenções. As boas intenções não revelam nada a nosso respeito. Então, eles deveriam estar fazendo a coisa certa. Talvez Uzá soubesse como fazer a coisa certa, mas ignorou. Simplesmente era mais fácil carregar a arca num carro de bois do que carregá-la nos ombros, né? Nos ombros exige mais sacrifício. No 10, então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a sua mão à arca e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá. Por isso chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo, como trarei a minha arca de Deus? E o comentário diz, acendeu a ira do Senhor. A morte de Uzá ocorreu para ensinar a todas as gerações que o respeito e a reverência às questões sagradas são fundamentais. Pelo fato de a arca ter ficado na casa de seu pai, Abinadab, por tantos anos, esperava-se dele um procedimento correto. No entanto, o que se viu foi imprudência e descaso para com a presença de Deus, representado naquele elemento sagrado. Podemos ver em nossos dias muitas pessoas com o mesmo tipo de pensamento de Uzá, isto é, os princípios e os valores da fé têm sido trocados pelo secularismo e a vontade divina tem sido jeitosamente adaptada aos padrões humanos. Vale o que é prático e é viável, e não o que está escrito na palavra de Deus. Portanto, para não haver morte espiritual, é imprescindível a renúncia de hábitos e atitudes que contrariam a Deus, a vigilância e a obediência resoluta à voz do Altíssimo. Então, não adianta eu querer adaptar a palavra de Deus ao meu estilo de vida. Na verdade, sou eu quem tenho que me adaptar à palavra de Deus, né? Buscar agradar a Deus. No 13, por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. O comentário diz, Obed-edom era um levita, que morava próximo ao local onde Uzá havia morrido. Ele recebeu bênçãos abundantes, até mesmo sobre a sua descendência, por cuidar com temor da arca da aliança. O cronista faz questão de mostrar o contraste entre a morte de Uzá, por ter cometido um ato impróprio, e o êxito de Obed-edom, por ter sido reverente. O Altíssimo está sempre disposto a honrar o ser humano, mas, para isso, espera da parte dele respeito e fé e obediência. Realmente, um contraste assim gritante, né? Porque se a gente pensar em todo o histórico, né? Abinadab, 20 anos, nada aconteceu. Ele só se queixava, miséria. Depois Uzá, o seu filho, tocou na arca, morreu. E a casa foi então para a casa de a arca foi para a casa de Obed-edom. E Obed-edom, por ser fiel a Deus, foi abençoado. Então, é como eu sempre digo, a questão aqui não está no objeto, a arca, né? Ela foi consagrada a Deus, então
ela pertencia a Deus. Mas a questão aqui não é o objeto, mas é o que está na pessoa, é o que está dentro de você. Nós podemos fazer as mesmas coisas, estar no mesmo lugar, fazendo exatamente tudo igual, mas a intenção que está dentro de você, a intenção que está dentro de mim, vai, na hora, nos abençoar. Ou vai abençoar você e a mim não. Ou pode abençoar os dois, se a intenção for boa, né? Então, a verdade é que Deus, ele olha para o que está dentro de nós. Ele vê o que está em você. Ele vê o que ninguém mais está vendo. Por exemplo, Deus está vendo a minha intenção em fazer isso aqui. Está aqui gravando. Há pessoas que falam assim, mas você criou um canal. Eu não criei nada. Eu estou simplesmente gravando os vídeos e dou para aquelas pessoas, a quem quer, né, o alimento da palavra de Deus, o incentivo. Não que você tem que ficar dependente da leitura da Bíblia comigo. Não, você tem que ler independente de se eu leio ou não leio. Porque se um dia eu não puder mais ler, você tem que continuar. Então, o segredo está em você seguir a Deus sozinho. E o meu objetivo principal nem é ter mais seguidores no meu canal, é ajudar aqueles que querem de fato ler a Bíblia. É aqueles que querem de fato ter um estreitamento, uma comunhão maior com o Senhor Jesus. Agora, 1 Crônicas 14. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi e madeiras de cedro e pedreiros e carpinteiros que lhe edificarem uma casa. Entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino tinha sido muito exaltado por amor do seu povo Israel. Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sababe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupelete, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estendeu pelo vale de Refaim. Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: sobe, porque os entreguei nas tuas mãos. O comentário diz: Davi consultou a Deus antes de ir à batalha, porque sabia que a vitória sobre os filisteus dependia não dos seus próprios méritos, mas da sua total comunhão com ele. Quando a pessoa segue a direção divina, não há medo, dúvida ou insegurança, pois ela sabe que quem está à sua frente é poderoso para fazê-la triunfar sobre qualquer situação difícil. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. O que Davi está fazendo, em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, eu não tenho capacidade de vencer a guerra. Por melhor que seja o exército, por mais bem armado, treinado que sejamos, mas eu não posso vencer essa guerra se o Senhor não estiver comigo. Então, essa dependência faz aquilo que a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. O justo é é aquele que vive na dependência de Deus para tudo. No 11, e subindo a Baal Perazim, Davi ali os feriu. E disse Davi: por minha mão Deus derrotou os meus inimigos, como se rompem as águas. Por isso chamaram aquele lugar Baal Perazim. Então, aqui está a prova que Davi sabia que a vitória veio não por ele, mas veio por Deus. 12. E deixaram ali os seus deuses e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém os filisteus tornaram a se estender pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus e disse-lhe Deus: não subirás atrás deles, mas rodeia-os por trás, e venha eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás às pelejas, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara. E feriram o exército dos filisteus desde Gibeon até Gezer. Então quer dizer, aqui essa palavra é importante. E fez Davi como lhe ordenara. Quer dizer, quando você faz o que está orientado pela palavra de Deus, é impossível falhar. Não tem como dar errado. Então, coloque a sua vida na dependência de Deus e medite na palavra de Deus. Busque a direção de Deus.
O 17, assim se espalhou o nome de Davi por toda aquela terra, e o Senhor pôs o temor dele sobre todas aquelas nações. O comentário diz: o renome de Davi, a fama de Davi como um grande guerreiro se espalhou de tal forma que os povos vizinhos o temiam. O Altíssimo o exaltou dessa maneira por causa da sua obediência e sinceridade. Assim como o rei se entregou à fé totalmente, o Todo-Poderoso se entregou a ele. Enquanto havia as batalhas, ele estava lutando, perseverando e estava com Deus. Bastou um momento de deslize de Davi para que tudo viesse cair por terra. Bom, a gente vai ler isso mais tarde. 1 Crônicas 15. Davi também fez casa para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para os servirem eternamente. Davi convocou a todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate, Uriel, o chefe de seus irmãos, 120. Dos filhos de Merari, Assaí e chefe de seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e de seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe de seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron, Eliel e o chefe de seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe de seus irmãos, 112. E chamou Davi os sacerdotes, Zadok, Abiatar e os levitas, Uriel, Assaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe tenho preparado. Porquanto vós não o levaste na primeira vez, o Senhor nosso Deus fez ruptura em nós, porque não buscamos segundo a ordenança. Então, como eu falei, né? E quer dizer, ele agora preza pelo que está orientado pela palavra de Deus. Vou dar um exemplo. Jesus falou assim, que a mentira tem por pai a Satanás. Então, se eu continuar com a mentira, mesmo sabendo que tem por pai a Satanás, quer dizer, eu estou de mãos dadas com ele. O que está ordenado? Não mentir. Então, não vou mentir. Não roubará, não adulterarás. Quer dizer, está ordenado isso. Por que eu vou fazer? Então, o que está orientado na palavra de Deus, vamos praticar. 14. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado conforme a palavra do Senhor. Então, agora estão realmente trazendo da forma correta. E aí eu quero detalhar uma coisa aqui, né? Santificaram-se. Assim tem que ser você ao ir para a igreja, por exemplo, aos domingos pela manhã. Então, o que você costuma fazer? Dormir cedo, preparar sua roupa, sua melhor roupa, você levantar-se cedo. Se você tem esse costume, tome um banho, né? Se prepare, chegue cedo na igreja, porque ao chegar cedo, você vai procurar o melhor lugar, sempre mais perto do altar. Você vai se sentar, você vai ter aquele tempo para, diminuir aquela tensão da sua viagem na hora de chegar na igreja. Então, você está se santificando, se preparando. Se possível, faça um jejum, né? Faça um jejum de palavras, por exemplo. Só falar quando começar a reunião. São exemplos que eu estou dando. Mas você está se santificando para a reunião, se santificando para aquele dia. Então, porque você faz todas essas coisas, quando chegar a hora de você começar a reunião, você vai ver o que vai acontecer. Aquela reunião não vai ser mais uma reunião para você, vai ser a reunião da sua vida. Então ele diz aqui, no 16, e disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem os seus irmãos cantores para que com instrumento musical, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizesse ouvir, levantando a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas, Aemã, filho de Joel, e dos seus irmãos, Asaf, filho de Beraquias, e dos filhos de Merari, seus irmãos,
Etan, filho de Cusaías, e com eles os seus irmãos da segunda ordem, a Zacarias, Bene, Jaziel, Zemiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maacéias, Matitias, Elifelel, Miquneias, Obed-edom e Jaiel, os porteiros, e os cantores Emã, Asaf, Etan se faziam ouvir com símbolos de metal. E Zacarias, Aziel, Semiramote, Jaiel, Uni, Eliabe, Maceias, Benaia, com alaúdes sobre Alamote, e Matitias, Elifiel, Miquneias, Obed-edom, Jeiel, Azazias, com harpas sobre Meminite, para sobressaírem. Seminite e Queninaias, chefe dos levitas, tinham encargo de dirigir o canto e ensinava-os e entoá-los, porque era entendido. Beraquias e Eucana eram porteiros da arca. Sebanias, Josafá, Netanael, Amassai, Zacarias, Benaia, Eliezer e os sacerdotes tocavam as trombetas perante a arca de Deus, e Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram com alegria para fazer subir a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajuntando Deus os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores. E Kenanias, mestre dos cantores, também Davi levava sobre si um éfode de linho. Todo Israel fez subir a arca da aliança do Senhor com júbilo, e ao som de cornetas e de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Sucedeu que, chegando a arca da aliança do Senhor à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. O comentário diz: na janela. Mical desprezou seu marido ao vê-lo celebrando entre o povo e chegando da arca da aliança, capital do reino. Por ter um coração endurecido, ela não atentou para a espiritualidade, para a importância daquele momento para todo Israel. A esposa que antes amava o seu marido agora o menosprezava, mas Davi continuava o mesmo marido que a considerava, e o mesmo homem corajoso e vencedor que tinha o coração segundo o de Deus. Por tudo isso, ele não merecia tal desrespeito. Mical, porém, havia se corrompido na sua fé. Se ela estivesse bem espiritualmente, estaria ao lado do seu rei, adorando ao Senhor com ele. Da mesma forma que Mical, muitas pessoas encontram-se nas igrejas com o interior impuro, isto é, elas ouvem a palavra, mas a desprezam em seu ser, quando discordam da sua direção. Além disso, valorizam mais a própria opinião que os conselhos divinos. A consequência disso é ter uma vida infeliz e estéril, como se tornou Mical. O vírus que afetou o pai dela, agora afetou ela também, né? Como o bispo falou muito forte, ela poderia estar junto com Davi, né? Entrando e dançando e festejando aquele momento, porque o mais importante não era o rei, era o Senhor. A parte B do versículo diz: o desprezou no seu coração. Muitas mulheres têm agido de forma idêntica a Mical, quando desprezam o marido em seu íntimo. Isso acontece quando deixam de apreciá-lo e permitem que o amor dê lugar às críticas, aos ressentimentos e às mágoas. A consequência disso é ter um lar destruído, longe dos parâmetros de Deus. Tá vendo? Deus, ele conhece bem o nosso interior. Agora, 1 Crônicas 16. Trouxeram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão, e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. E o pôs alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor, isto para recordarem
e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf, o chefe de Zacarias, o segundo depois dele, Jeiel, Semiramote e Jeiel e Matitias, e Eliabe, a Benaia, Obed-edom e Jeiel com aliúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jaziel, os sacerdotes, continuamente tocavam trombetas perante a arca da aliança de Deus. Então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo para que, pelo ministério de Asaf e de seus irmãos, louvasse ao Senhor. Lembra que nós temos visto muitos salmos de Asaf? Pois bem, é porque ele faz parte desse período do tempo em que Davi também estava trazendo a arca para Jerusalém e também retornando a adoração ao Senhor. No 8, louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas suas obras entre os povos, cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas, glorificai-vos no seu santo nome, alegrem-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Olha o comentário do bispo, buscai o Senhor continuamente. Muitas pessoas buscam a Deus por interesses pessoais, em outras palavras, não estão interessadas em ter um relacionamento de fé com Ele, mas em resolver seus problemas. Com isso, elas oram, mas não buscam suas ações, reações. Não mudam suas ações, reações, assim é que é. Ou valores para viverem de acordo com as Escrituras. Por essa razão, não possuem uma fé alicerçada. Pessoas assim são capazes de abandonar a Deus quando obtêm o que desejam. No entanto, se esquecem de que Ele é a força do ser humano, o único que pode nos fortalecer em tempos difíceis. Se estivermos longe dele, jamais venceremos nossas lutas diárias e muito menos alcançaremos a salvação da nossa alma. Pior coisa é a pessoa dizer que não tem tempo. E aí eu vejo sempre um post pela internet dizendo assim, se você não tem tempo hoje de ir para a igreja, o que você vai fazer no céu, né? Não faz sentido, realmente. A pessoa que não tira tempo para Deus é porque ela não está mostrando sua gratidão pelo que o Senhor Jesus fez na cruz por ela. 12. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, sementes de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, a qual também a Jacó confirmou por estatuto e a Israel por aliança eterna, dizendo, a ti te darei a terra de Canaã, que hão da vossa herança. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de reino para outro povo, ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo, não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia e dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor e mais temível é do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Louvor e majestade há diante dele, força e alegria no seu lugar. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória do seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abale. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Brame o mar com sua plenitude, exulte o campo com tudo que nele há. Então jubilarão as árvores do bosque perante o Senhor, porquanto vem julgar a terra. Louvai o Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei, salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo disse, amém.
e louvou ao Senhor. Então Davi deixou ali perante a arca da aliança do Senhor Asaf e seus irmãos para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. Então veja, nós lemos alguns dias atrás, eu acho que o Salmo 87, se eu não estou em erro, em que Asaf falou assim: eu quase caí, porque ele começou a olhar a vida dos incrédulos. Então, olha qual era a condição espiritual naquele tempo, né? Estava completamente corrompida, mas agora não. Agora eles estão se voltando realmente para Deus. No 38. E mais a Obed-edom com seus irmãos, 68. E este Obed-edom, filho de Jedutum, e a Oza deixou por porteiros. E deixou a Zadok, o sacerdote, os seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor no alto, que está em Gibeon, para oferecerem holocaustos ao Senhor continuamente, pela manhã e à tarde, sobre o altar dos holocaustos. E isso segundo tudo que está escrito na lei do Senhor, que tinha prescrito a Israel. E com eles a Emã, Jedutum, e aos mais escolhidos que foram apontados pelos seus nomes, para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Com eles, pois, estavam Emã, Jedutum, com trombetas e símbolos para os que haviam de tocar, e com outros instrumentos de música de Deus. Porém, os filhos de Jedutum estavam à porta. Então, todo o povo se retirou, cada um para sua casa, e voltou Davi para abençoar a sua casa. Davi voltou para abençoar a sua casa. Muito bom, né? Agora, vamos fazer uma pequena comparação. Enquanto Saul se preocupou em formar um grande exército, enquanto Saul se preocupou em eliminar Davi da face da terra, porque ele poderia vir a ser o próximo rei de Israel, Davi se preocupa em honrar a Deus. São detalhes como esse que Deus não faz passar desapercebido. E que Deus também vê em você, vê em mim. Se no meu trabalho eu priorizar o título, né, o querer agradar homens, Deus está vendo. Talvez ninguém esteja, mas Deus está. Então, Ele vai abençoar meu trabalho ou não. Assim eu digo a você, como membro, obreiro, importa o título, para Deus Ele não vê o título. Então, se você faz o seu trabalho corretamente, você tem um bom coração, você tem boas intenções, Deus vai honrar você. Então fique tranquilo, Deus é quem abençoa. Por isso que Jesus falou assim, ó, guarde isso. Se alguém me servir, se alguém servir Jesus, o Pai o honrará. Então a honra vem de Deus, tá bom? Deus abençoe você, ilumine, guarde, dê o seu gosto, faz seu comentário, manda esse vídeo para as pessoas que você tem evangelizado, tá bom?